peço aos irmãos que abram a Bíblia no livro de Mateus 4. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Mateus 4, o seu versículo 1. Deus quer falar conosco nesta noite. Hoje é busca do Espírito Santo. Arabadacaço. Se você veio buscar o Espírito Santo, aleluias. Aleluias. Se você crer, sairá daqui cheio da presença do Espírito Santo. Aleluia. Pela manhã eu vi a palavra do Senhor dizendo que o salmista Davi, aleluia, não retira-te de mim a tua presença, meu Pai, nem afasta de mim o teu Espírito. Aleluias. Temos que ser cheios do Espírito Santo. E é por isso que estamos nesta noite aqui, que viemos buscar a Ele. E vamos sair daqui regozijados da presença de Deus. Amém, meus irmãos? E assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aleluia. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, e quando veio a tentação, disse: se tu és filho de Deus, ordena que esta pedra seja feita pão. Aleluias. Versículo 4 diz assim: mas ele respondendo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sente dando glória, meus irmãos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Arabadacaço. Aleluia. Quando o pastor Davi me fez o convite para estar ministrando esta palavra, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu fui consultar a Deus: Pai, me dá uma mensagem, Senhor Jesus, porque estamos passando por tempo difícil, meu Pai. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor veio mastigando esta mensagem sobre o meu coração. E eu falei: Senhor, tiver oportunidade, eu vou pregar essa palavra. Aleluias. E o Senhor ministrando essa palavra ao meu coração, falando sobre a tentação de Jesus. Aleluias. E falando sobre jejum, arabadacaço, aleluias. E o Senhor falou sobre a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Podemos ver, meus irmãos, que o exemplo aqui que Jesus nos deixa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que toda vez que vamos ser tentados pelo inimigo, temos que usar a palavra. A todo tempo, quando meditamos na palavra do Senhor, o Senhor tem nos dado estratégia para combater ao inimigo. Não é na força do meu braço nem do seu, é através da palavra de Deus. Jesus podia sim repreender Satanás por dia, mas o Senhor foi a ele através da palavra. Sabe por quê, meus irmãos? Satanás também conhece a palavra de Deus. Satanás conhece a palavra de Deus até mais do que muitos cristãos. Aleluias. E Satanás usa a própria palavra de Deus para tentar confundir o cristão. Rabadacaço. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer: vigiai antes de orar. O Senhor não manda nos vigiar. Temos que estar vigilante a cada momento, meus irmãos. Porque se deslizamos um pouquinho, ele entra e faz a destruição. Porque o inimigo, ele invade, ele é invasor, arabadacaço. O diabo, quando ele chega para destruir, ele não chega com sapato de lã. Ele chega com o pé embaixo mesmo, com vontade de destruir, com acabar com tudo. Mas Jesus não, Jesus é diferente. Aleluias. Jesus diz: sou eu a porta e bato, arabadacaço. Aleluias. Ó a diferença, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é tempo, igreja, de nos apegarmos mais a Deus.
Quando o Senhor me trouxe essa mensagem, o Senhor falava de mim de jejum, rabadacaço. O Senhor fala sobre Espírito, aleluia. E o Senhor fala sobre a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu falei, Senhor, por que o Senhor me deu esta mensagem? O Senhor disse ao meu coração, é estratégia, aleluia. Porque estamos vendo rumores de guerra, meus irmãos. Estamos vendo nação contra nação, a própria Bíblia se cumprindo. E nós que temos que fazer? Temos que estar de pé diante da presença de Deus. E é tempo de buscar mais esse Deus Todo-Poderoso. É o tempo de estarmos de joelho dobrado, aleluia, pela nossa nação. Porque temos que orar uns pelos outros. Não temos que orar só, eu vou orar só por mim. O Senhor não nos chamou só para nós, o Senhor nos chamou de ir e pregar o Evangelho. Se é ide, é para ir. E nós temos, aleluias, o dever de orar pelo nosso próximo. Nós temos o dever de orar pelos nossos irmãos. Temos que orar pelos nossos governantes. Temos que orar sim. Aleluias. Porque sabemos que só quem pode mudar o quadro da nossa situação é o próprio Deus. E mais ninguém. Já não podemos fazer mais nada com o nosso braço. Como o Senhor nos escolheu. Aleluias. A própria palavra diz que foi Ele que nos escolheu, não vós que nos escolheram Ele. Então temos que fazer a vontade desse Deus Todo-Poderoso. E como vemos que o diabo tentou até o próprio Jesus, quem somos nós para não ser tentado pelo inimigo? Quem somos nós para não ser tentado? A cada dia nós somos tentados pelo inimigo. A todo tempo, aleluias. É através de um celular, rabadacaço, através da televisão, através de má conversação, aleluias. O inimigo, ele é estrategista, o diabo é estrategista, aleluias. Ele trabalha com estratégia. E se nós não tivermos ligado, aleluia, e a todo tempo meditando, aleluia, e orando, arabadacaço, e jejuando, buscando a face desse Deus Todo-Poderoso, nós vamos cair na cilada do inimigo. E sabe o que é que acontece lá na frente? Culpamos o próprio Deus. Falamos, Deus, por quê? Por quê? Vamos questionar a Deus. Enquanto verdadeiramente temos que fazer uma reflexão da nossa vida. E saber que tudo daquilo só está acontecendo porque nós mesmos estamos dando lugar ao inimigo. E é tempo, meus irmãos, de tapar as brechas, aleluia. É tempo de nos posicionar na presença de Deus. É tempo de nos colocarmos de pé diante desse Deus Todo-Poderoso. É tempo de marchar. Aleluias, aleluias, aleluias. Não é tempo de retroceder. Aleluia, a própria palavra já disse que os covardes que votem não somos covardes. Temos que avançar. Temos que ir à frente. Se nós batemos no peito e dissemos que somos servos de Deus, que nós servimos ao verdadeiro Deus, nós temos que ir diante. E ter a convicção que nós temos um Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que nos guarda. Aleluias. Que é o Deus, é o general de guerra, é forte na batalha. Aleluia. Quantas lutas já vencemos, arabadacaço. Quantas batalhas passamos, que até mesmo pensamos que a gente não ia conseguir. Mas o próprio Deus pelejou por nós. E nós estamos de pé por causa dele. Porque quando chegamos diante da provinha, queremos parar. Queremos falar, Senhor, se o Senhor não fizer. Nós temos que parar de questionar a Deus. Nós temos que parar de questionar a Deus e glorificar ainda mais o nome santo de Deus. Porque eu estava lembrando de uma passagem, aleluia, quando o Senhor curou os 10 leprosos. Louvado seja o nome do Senhor, só um voltou para agradecer a Deus.
Rabadacaço. E ele era estrangeiro, aleluia. E quando ele percebeu que foi curado, a primeira coisa que ele fez, ele saiu glorificando a Deus. Um estranho. Enquanto nós dissemos que conhecemos a Deus e não estamos glorificando. Quantas vezes estamos perdendo tempo, que a gente podia estar glorificando e exaltando o nome santo do Senhor e não estamos. O Senhor quer que nós gastemos nosso tempo diante dEle. Porque se a gente gastar mais o tempo com Deus, a gente só está ganhando. A gente não perde por estar na presença de Deus, a gente só ganha. Porque muitas das vezes, meu irmão, não parece ser agora, mas o Senhor trabalha através do tempo. Porque nós cristãos somos precipitados, às vezes entregamos as coisas na mão de Deus e queremos que o Senhor faça no outro dia, e com Deus não é assim. Deus não entrega nada na minha e na tua mão de mão beijada, tem que ter um sacrifício. Tem que ter um sacrifício de oração. Tem que ter um sacrifício de louvor, rabadacaço. Tem que ter a renúncia, aleluias. Tem que ter o jejum. O próprio Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, aleluia. Enquanto nós jejuamos 1 hora, estamos reclamando. Falou, Senhor, está estreito. Já deu 2 horas, eu não comi nada. Porque quando é as coisas para Deus é tudo difícil. Porque quando vamos fazer uma coisa para Deus, as coisas se tornam difíceis. Porque quando a gente alimentamos a nossa carne é tudo fácil. Se a pessoa falar, vem aqui buscar algo que eu vou te presentear, a pessoa pode estar cansada, ela vai. Agora quando falamos assim, Deus, vamos fazer um evangelismo, vamos até lá, as coisas se tornam difíceis. E nós temos que parar com essas coisas. Mesmo difícil a gente tem que ir. Mesmo difícil a gente tem que tentar. A gente tem que ir à frente para agradar o nosso Deus. É porque tudo que temos, tudo que somos, vem dEle. Imagine, meus irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria de mim e de você? Imagine aí, quando a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro e fala, Senhor, se não fosse as tuas misericórdias, nós já íamos ser consumidos, meus irmãos. E é tempo, meus irmãos. Essa semana teve uma chuva, né? Aqui tremenda, né? Eu não sei se os irmãos que deu trovão, um raio, né? Que houve um clarão sobre o céu. É só um sinal que o Senhor está. É só um sinal que o Senhor está voltando. E eu vinha conversando com a irmã falou comigo, meu irmão, naquela hora, meu irmão, eu levantei, orei, comecei a glorificar o nome santo do Senhor. Tem muito crente com medo da vinda de Jesus. Nós temos que aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando para nos endireitar diante da presença de Deus. Porque a qualquer momento o Senhor está à porta. Até o cego, que ele não enxerga, ele pode perceber que a vinda de Jesus está próxima. Porque se formos ler a Bíblia, vamos ver que tudo que está acontecendo é bíblico. E tem muito crente assustado com as coisas que estão acontecendo. O crente de verdade que lê a Bíblia, que lê a palavra, ele sabe que é a profecia do Senhor se cumprindo. E nós não podemos perder mais tempo. Não podemos perder mais tempo. É tempo, meus irmãos, de nos levantar. Porque quando o Senhor vem nos mostrar esta mensagem, Ele jejuou. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus foi a Satanás diante da palavra.
Quantas das vezes estamos passando por luta e queremos levar pelo nosso braço? Quantas das vezes, meus irmãos, alguém se levanta contra nós e nós queremos resolver com o nosso próprio braço? Uma certa feita eu fui com uma congregação lá em Salvador, em Cajazeira, onde meu irmão congrega. E Deus usou uma irmã para falar tremendamente ao meu coração. E a irmã disse assim para mim: irmão, tem uma pessoa que está investindo um dinheiro grande para te matar. Fizeram uma obra para o Senhor de macumbaria, de feitiçaria, dentro de um cemitério, para acabar com a vida do Senhor. Mas só que o anjo do Senhor foi lá e desfez. Rabadacaço, aleluias. E quando ela me falou aquelas coisas, eu não me assustei. Porque eu tenho a convicção do Deus que eu sirvo. E eu sei o Deus que me escolheu. Aleluias. E a minha cunhada me fez uma certa pergunta: você não quer saber quem foi? Você não pede a Deus para revelar você quem é? Eu falei: não. Eu peço a Deus que alcance ele ou ela do mesmo jeito que o Senhor me alcançou. Que ela venha se render a esse Deus todo-poderoso ao qual eu sirvo. Eu não tenho medo de feitiçaria, de macumbaria. Porque eu tenho uma certeza do Deus que me guarda. E o Deus que guarda cada um de vocês. Porque se somos verdadeiramente servos de Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, temos que ter a convicção que é o próprio Deus que nos guarda. Sabe por quê? Não adianta eu estar aqui lendo, meditando para trazer a palavra de Deus aqui, e quando eu chego diante de uma prova, de uma tentação, eu negar o nome dele. E o Senhor está de lá me olhando e falando: você só me louva pelos lábios. Eu não quero ser um cristão de chegar naquele grande dia e Deus falar: aparta-te de mim. Não. Eu quero ser aquele que vai entrar no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Sabemos que a luta é grande. Sabemos que a batalha não é fácil. Arabadacaço. Mas nós temos a convicção que temos um Deus todo-poderoso. Tem crente, meu irmão, que tem medo de Satanás. Uma certa feita eu fiz uma oração dentro de casa. Eu falei com minha esposa: abre a porta, abre a janela que eu vou fazer uma oração. Eu senti de Deus de fazer uma oração. Minha esposa estava deitada. E eu senti que Satanás estava se andando dentro do meu lar. Eu olhei pela janela e eu ouvi. E eu vi o vulto de Satanás dentro da minha casa. Mas eu abri a porta da minha casa e a janela. Rabadacaço, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu comecei a orar naquele momento. Rabadacaço. Aleluias, eu comecei a orar naquele momento, aleluias. Eu fiz uma oração fervorosa. E eu bati o pé dentro da minha casa, eu falei: Satanás sujo, imundo. Aleluias. Em nome do Senhor Jesus, você não se anda dentro da minha casa. E a janela começou a se bater, aleluias. A porta começou a se tremer, rabadacaço, aleluias, aleluias. E eu dei uma ordem a Satanás: aqui você não se anda, rabadacaço, rabadacaço. Eu falei: pega tudo que é teu, pega a tua bagagem e saia daqui em nome de Jesus. Porque, meus irmãos, se Deus disse que não deu autoridade, temos que usar a autoridade que o Senhor nos deu. Temos que bater o pé firme e dizer: Satanás, aqui você não manda, que aqui tem dono. Quantas das vezes tem crente deixando as coisas acontecer dentro de casa?
por medo de Satanás. Quem tem que ter medo, ele que tem que ter medo da gente, que somos servos de um Deus Todo-Poderoso. Aleluias. E é tempo, igreja, é tempo de nos revestirmos. Aquela campanha que teve aqui foi uma campanha poderosa. Aleluias. Que até hoje essa campanha é falada lá no meu trabalho. Eu falo, meu irmão, nunca senti a presença de Deus como eu senti naquele dia. Eu senti uma presença de Deus tremenda nesse lugar que meu corpo todo se tremia. Eu falei, Senhor, não afasta de mim aquela presença que eu senti. E eu sempre peço a Deus que quando eu venho cultuar, eu falei, Senhor, que a tua presença continue na minha vida, no meu tempo, ao decorrer do meu dia, decorrer da minha semana, decorrência do mês. Porque, meus irmãos, sabemos que o diabo não está brincando de ser diabo. O inimigo está colocando confronto dentro de igreja. Estão colocando pastores contra pastores, irmãos contra irmãos. E é tempo de pedir visão espiritual a Deus. Porque muitas das vezes falamos, o irmão se levantou contra mim, muitas das vezes não é o irmão. É o inimigo que está usando a ele. E ele tenta colocar divisão dentro da casa de Deus. Porque ele colocou divisão em Israel. Aleluias. Dentro de Israel não tinha só santo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Rabadacaço, aleluias. Rabadacaço, aleluias. Deus poderoso, aleluias. Aleluias. Deus manda dizer à igreja, esforça-te e tem bom ânimo, igreja. Esforça-te e tem bom ânimo, que eu sou contigo, igreja. É um tempo que o cansaço está nos afetando. Não sentimos nem mais vontade de orar. Estamos orando na raça. Como dizemos, né? Eu dizer popular. Hoje eu estou pela misericórdia. Hoje eu estou pela graça. Mas se a própria palavra diz que a tua graça me basta. Então nós temos tudo. Né? A própria palavra vai dizer, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em Apocalipse, que mesmo tendo pouca fé, não negamos o teu nome. E nós, mesmo tendo pouca fé, não podemos negar o nome santo de Jesus. Né? Quer ver tão cansado? Estamos tão abatidos, meu irmão, que não sentimos vontade nem de trabalhar. Às vezes a pessoa olha para nós e fala assim, meu irmão, hoje eu senti que você não está bem. Né? Mas dentro de nós tem a presença de Deus. Arabadacaço, que durante o dia vai nos enchendo. Aleluia, que durante o dia vai nos renovando. Arabadacaço. Aí quando nós lembramos de quem éramos nós, quem somos nós hoje diante da presença de Deus. Porque às vezes o nosso próprio Deus nos faz nos lembrar quem éramos nós. Às vezes a gente pergunta, Senhor, eu não vivo mais naquela vida, por que o Senhor me fez lembrar? É porque temos que dar valor ao que Ele fez por nós. Porque muitas das vezes quando chegamos na presença de Deus, Deus começa a nos usar. Deus começa a nos dar dom. Deus começa a nos dar visões. Muitas das vezes perdemos a nossa humildade. Nós começamos a nos sentir que somos melhores do que os outros irmãos. Uma certa feita, Deus começou a me usar na cidade que eu morava. Deus começou a me usar em revelação. Eu comecei a me sentir. Até dentro de casa eu sou profeta. Meu ego foi lá para cima. Eu começava a jejuar, eu subia monte, eu orava. Eu deixava de almoçar para ir para o monte para orar.
Chegava no monte, o Senhor me batizou com o Espírito Santo no monte. Eu comecei a pular no monte sozinho, a rodar. E ali eu comecei a me exaltar. Comecei a me encher de glória. Comecei a ficar de sapato alto. Eu chegava na igreja, o Senhor trazia os profetas de fora e Deus usava para falar comigo. Tu és profeta. Deus vai te usar muito nessa terra. E eu deixei a humildade subir a minha cabeça. E sabe o que aconteceu comigo? O Senhor parou de me usar. Eu falei, meu Deus, o Senhor me mostrava tanta coisa, Deus. Eu senti a tua presença, porque eu não estou sentindo mais aquilo. De madrugada eu orando. E o Senhor falou comigo, desça. Desça depressa. Rabadacaço. Rabadacaço. Desça depressa. Aleluias. E o Senhor me fez entender, aleluia, que a glória dele Ele não divide com ninguém. E eu chegava em casa, meu irmão, e eu falava, você viu como Deus me usou? Você viu? Eu fui usado para falar com a pessoa, eu querendo encher o meu ego. E tirando quem é o dono. Sabe por que está acontecendo coisas nos grandes ministérios que a gente não vê mais nada acontecer? É porque os grandes homens pararam de exaltar o nome santo do Senhor. Às vezes vemos o templo grande. Às vezes vemos aqueles homens com carro luxuoso. Mas ali não sente mais a presença de Deus. Estão igual a Saul, não sentindo mais a presença de Deus. E nós que estamos aqui pequenininho, diante de Deus, que somos pequenininho, aleluias. Porque muitas das vezes, se Deus nos usar para falar com um homem grande daquele, se você chegar numa congregação grande desse, e o Senhor te usar para falar com grandes pastores, a primeira coisa que Ele vai falar aqui não é Deus. Porque se acontece algo na igreja, Ele bate no peito, fui eu. Estão deixando Jesus de lado. Estão deixando Deus de lado. Estão trocando a palavra de Deus por teologia, por estudo. Não estou falando que ter conhecimento é bom, mas a graça é melhor. Cresça na graça e no conhecimento. Mas eu prefiro crescer na graça. Porque quando eu abro a Bíblia, o Senhor derrama a graça e eu prego a palavra de Deus. Segundo o que o Senhor quer falar à igreja. Muitas das vezes esses homens já estão no automático, meus irmãos. Ele já sabe tudo o que vai falar. A cabeça parece um computador. Ele já sabe tudo o que é que ele vai falar e que vai dizer. Nós que somos pequenininhos, não. Nós que buscamos a palavra, que estamos aqui nessa noite para buscar o Espírito Santo, é diferente. Você vê um ministério desse de louvor, quando louva você sente a presença de Deus. Não é porque eu estou pregando aqui que eu estou falando isso. É porque eu não sou hipócrita de estar mentindo diante do altar do Senhor. Porque realmente eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu não estou aqui para o pastor me trazer novamente para pregar. Porque se o próprio Deus me usasse para falar com ele, eu iria falar. Doa quem doer. Se o Senhor mandar falar, eu vou falar. Mesmo que eu não vá voltar para pregar naquele lugar. Eu falo o que Deus mandou, porque tem muita gente com medo de falar com homem grande. O que Deus fala, sabe o que é que Ele traz para a vida dele? Fez uma promessa lá atrás que eu iria ser pastor. Eu falei, está amarrado. Eu quero ser pastor nada. Eu falei com Deus. Aleluia, já estou encerrando. E o Senhor revelou tudo que tinha acontecido na minha vida.
E eu falei com uma pessoa: você veio para cá contar a minha vida para o pastor, né? Porque todas as vezes que eu era convidado para ir para a igreja, eu bebia. Eu falava: eu não vou para a casa do Senhor bebendo por respeito. Mas uma vez o Senhor me pegou e falou comigo tremendamente, que ia me fazer pregador da palavra. Às vezes, meus irmãos, a gente não precisa de estudo. A gente não precisa de título. A gente só precisa estar disposto aqui, ó, a falar ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, disposto a fazer a tua vontade. Porque o pastor nunca pensou que ele ia dirigir igreja, e nem a pastora. Hoje eles dois têm um ministério que é santo e abençoado. Meus irmãos, aleluias, a palavra do Senhor foi bem clara nesta noite. Eu peço aos irmãos que meditem na palavra, que não deixe só aqui, que quando chega em casa faça uma reflexão da palavra de Deus. Reflita de tudo que está acontecendo no mundo. É só um sinal que o nosso Deus está voltando. E nós temos que nos apressar para as coisas de Deus. É tempo de se levantarmos em oração pela nossa nação. Marca um horário para todo mundo estar de joelho dobrado.